Apocalipse capítulo 3, verso 11. Um dos textos sugeridos hoje na escola bíblica. Está projetado aí para: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Qual é a coroa que hoje, neste culto, você está coroado? Nós lemos aqui sobre coroa, nós lembramos de realeza, de reis, de rainhas, de reinos. Essa coroa aqui é a coroa da salvação. Você está com essa coroa hoje? O Senhor revelou que algumas pessoas entraram aqui, estão conectadas conosco, que a coroa delas hoje é angústia. Elas estão coroadas pela angústia. Elas estão coroadas pela tristeza. Elas estão coroadas por um abismo sem fundo. E o Senhor mandou dizer uma frase aqui para uma pessoa, talvez seja para mim, não sei. Mas a frase é a seguinte: entre vida e morte só existe uma coisa: a fé. Vou repetir: entre vida e morte só existe a fé. Na verdade, queridos, o Evangelho que não é dirigido pelo Espírito Santo é só cristianismo. O Evangelho só aceita o Evangelho genuíno de Jesus. Não é o Evangelho religioso. Ele só aceita o governo do Espírito Santo. E é por isso que não existe culto verdadeiro sem a operação do Espírito Santo. Pode existir ajuntamento. Ajuntamento é uma coisa. Agora só existe culto verdadeiro onde o Espírito de Jesus, que é o Espírito de profecia, está agindo. E ele não vai agir não, ele já está agindo. E quando o Senhor revela uma frase para uma pessoa, é o Espírito de profecia agindo. Se há de verdade uma operação do Espírito Santo no culto, esse culto tem renovo, esse culto tem alento, ele tem sustento, ele tem consolo, e tem principalmente a presença do Senhor. Em um culto onde há operação do Espírito Santo, há os resultados dos atos de justiça de Deus. Atos de justiça de Deus. O Evangelho não é pregar o que você sabe. Evangelho é pregar o que você vive. Há muitos crentes aqui sendo provados, mas eles estão vivendo o que pregam. E há outros que estão só pregando, mas não estão vivendo. A mensagem, a pregação só tem valor se for gerada pelo Espírito Santo. Não é capacidade cultural, nem intelectual e nem de eloquência. O Espírito Santo não precisa de capacidade cultural, intelectual e de eloquência. Isso não tem nenhum problema.
Porque quando eu leio a Bíblia, eu leio e vejo que Deus usou um pescador chamado Pedro, que com 2 mensagens, 8.000 almas foram salvas. Então Deus não depende disso. Eu posso gostar disso, não há problema nenhum, cultura, intelecto, nenhum problema isso, mas o Espírito Santo não depende disso. Se o Espírito Santo não estiver agindo nessa palavra aqui, vou ficar rouco e mais gripado. O Evangelho é um projeto profético de salvação para uma igreja. Qual igreja? Maranata? Não. Igreja fiel. Vivemos em um tempo de sinais, de marcadores proféticos. E muitos crentes hoje estão desconfiados de Deus. Muitos estão desconfiados de Deus, porque são crentes sem memória, como Israel no deserto, não tinha memória. Deus operava milagres, sinais e maravilhas, e no outro dia eles estavam desconfiados de Deus. Não mudou nada. Receberam bênçãos, recebem bênçãos, mas se esquecem com facilidade das experiências. Vivemos um desequilíbrio espiritual tremendo no mundo atual. Tremendo desequilíbrio espiritual. Quem é o culpado disso? O cristianismo religioso. Um cristianismo que trouxe um monturo de lixo para dentro do Evangelho. A fé materialista, a fé no copo d'água, a fé na pé do Rio Jordão, a fé na chave, a fé mística, supersticiosa, filosófica, teológica. Isso é um monturo que foi trazido para dentro do Evangelho e contaminou muitos crentes. Qual é a grande necessidade da igreja fiel nesta hora, meus irmãos? Igreja fiel, a mensagem é para a igreja fiel. Qual é a grande necessidade da igreja fiel nesta hora? Conhecer cada dia mais este Jesus do Apocalipse, o Jesus glorificado. Porque o tempo profético que vivemos é do breve. É esse tempo aqui. Eis que cedo venho, eis que breve venho. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. O Evangelho é um projeto de vida que funciona dentro de um corpo. O Evangelho é um projeto de vida que funciona não dentro de uma religião. Ele funciona dentro de um corpo, através da operação do Espírito Santo. A mensagem central do momento é: vem. Esta é a mensagem central. Todos os marcadores proféticos, já preguei aqui em Castanheira, todos eles estão dentro do vem. E eu pergunto: quanto tempo temos ainda para aguardar o arrebatamento da igreja? O tempo está cumprido. Tudo está pronto na eternidade. Mas eu pergunto: você está pronto? Eu estou pronto? Mas é o louvor que o grupo cantou: ainda há tempo. Ainda há lugar. Vou perguntar aqui para todos aqui que nos assistem: ainda há lugar para a fé verdadeira hoje? Ainda há lugar para a fé verdadeira hoje? Sim ou não? Sim ou não? Sim, a prova está aqui. A prova está aqui. Há muitos crentes que serão provados, porque não existe fé sem provas. Mas eu pergunto para todos agora: o que é a fé para você? Ela é uma bijuteria? Ou ela é uma joia de grande valor? Vou repetir a pergunta: o que é a fé para você? Uma bijuteria? Ou é uma joia de grande valor? Se a fé para você é uma joia de grande valor, você é igreja fiel. Se a fé para você é uma bijuteria que você usa de vez em quando para aparecer, para dizer aquilo que você não é e nem vive, você não é igreja fiel. De que forma esta fé pode prevalecer na minha vida?
De que forma esta fé pode prevalecer na vida da igreja fiel? Praticando-a, vivendo-a como forma de vida. Esta fé prevalece quando o espiritual governa o material. É uma frase linda, meus irmãos. Olha que frase bonita. O espiritual governa o material. Eu estou vivendo isso. É o espiritual que está governando a minha vida ou o material? Quem vai falar desta fé? Quem vai pregar esta fé? Sabe quem? Quem vive esta fé. O Senhor revelou, interessante, o Senhor revelou no culto profético, mostrou um casal que está aqui. E o Senhor mostrou, revelou que eles estão desapercebidos do momento profético que eles estão vivendo. Mas no dom espiritual o Senhor mostrou que uma criança, o filho, um garotinho, testemunhava para eles. E eles eram despertados nesta noite para o momento do arrebatamento. Meus irmãos, esse garotinho está vivendo o que eu estou pregando aqui. Ele está vivendo a fé verdadeira. A fé verdadeira não morre aqui. A fé verdadeira se multiplica, se fortalece, ela salta desta vida para a vida eterna. Quais são os elementos fundamentais desta fé? Quais são os elementos fundamentais desta fé? Os recursos da graça. O que é isso, pastor? Recursos da graça. Os crentes aqui estão cansados de ouvir isso e a maioria não está vivendo. Os recursos da graça são oração, jejum, madrugada, consulta a palavra, louvor, fidelidade, obediência ao Senhor. Meus irmãos, se você não usar a sua fé, se você não exercitar, ela entra em falência. Entra em falência. O ambiente propício à fé é o ambiente da comunhão. É mais importante a comunhão, a graça de Deus na vida da igreja do que qualquer outra coisa. É mais importante do que pregação, é mais importante do que pastor importante, é mais importante. O que é mais importante na vida da igreja é a graça de Deus, é a comunhão, é a presença do Senhor, é a operação do Espírito Santo, é a ministração de anjos. É isso que dá resultado na vida da igreja. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela toca a alma. Cultura e eloquência toca intelecto, mas graça de Deus toca a alma. Se a sua alma está tocada aqui nesta noite, não é pela minha pregação, é pela graça de Deus que está agindo na sua vida. Você não deve nada para mim, nem para a igreja Maranata. Na sua primeira vinda, Jesus veio como cordeiro mudo, mas agora não. Agora na sua segunda vinda, ele vem como leão da tribo de Judá. E o Apocalipse diz que da sua boca sai uma espada de 2 fios, aguda. Cordeiro mudo da primeira vinda, mas agora não. Agora é a palavra de poder, é a palavra de juízo, é a palavra de autoridade, é a palavra daquele que é o rei do universo. A genética da fé é transmitida ao homem pelo Espírito Santo. Não é por religião, não. O Evangelho é a eternidade que desceu ao mundo em busca do homem através da ação transformadora do Espírito Santo. Maranata não se trata de uma religião. Maranata não se trata de cristianismo. Maranata é um brado de esperança. Maranata é um brado de fé. Maranata é um brado de vitória. Maranata é um estandarte sendo levado com fidelidade e com perseverança pela igreja fiel. Maranata é uma proclamação para o tempo presente. Não dizemos simplesmente Maranata, não pregamos simplesmente Maranata. Nós sentimos que Ele vem, nós sentimos que Jesus vem. O coração da igreja pulsa nesta hora: vem, vem, vem. Esse será nosso hino, esse será nosso louvor, esse é o som da fé. O Senhor Jesus vem. Maranata.
Sabe que agora que eu lembrei da minha tosse? Que coisa, experiência. Eu tossi a reunião, todos os irmãos são testemunhas lá, hein? Pastor Sebastião orou, repreendendo, né? Glória a Deus. Eu lembrei agora da tosse. Eu quero esquecer dela. Me liberta de lembrar dessa tosse, pastor. Glória a Jesus. O casal que entrou aqui hoje, eles têm conhecimento da Bíblia. Eles até trocam informações um com o outro sobre a Bíblia. Interessante. O senhor mostrou que eles vieram aqui fazer uma avaliação do culto. Eles não vieram receber uma bênção, não. Eles vieram fazer uma avaliação do culto. Na mente deles, eles conjecturaram, entenderam que era um culto assim, ia ser muito sofisticado o culto. Mas eles viram assim, muita simplicidade no culto. As coisas de Deus são simples, meus irmãos. Nós gostamos de rebuscar as coisas do Senhor, enfeitar, né? Era oferecido para eles duas coisas só nesse culto aqui: pão e vinho. O que é o pão na Bíblia? A palavra. E o vinho, bênção do Espírito. É isso que eu preciso. É isso que minha fé precisa. Não sei se a sua precisa, mas a minha fé precisa disso. Pão da vida e vinho, alegria da salvação. Uma jovem está triste. Fica assim admirado, querido, sabe? Eu sempre costumo dizer, você não tem vergonha disso não. Acho que eu sou um crente meio bobo. Não sei se porque eu sou da roça, mas fica admirado assim dos detalhes que Deus mostra, do carinho dele. Muitos crentes acostumaram a ouvir dons espirituais, mas dom espiritual é uma joia. Dom espiritual é uma joia. Dom espiritual não é uma bijuteria do Paraguai. Dom espiritual é uma joia de grande valor. A graça de Deus se revelando. O Senhor mostrou uma jovem. Você está animado hoje, hein, Miguel? Gostando de ver, hein? Está dando glória e aleluia aqui. O kit aleluia está presente aqui. Olha só o detalhe. O Espírito Santo mostrou. Uma jovem está triste, sem perspectiva. Ela está frustrada em relação ao curso que ela está fazendo na faculdade. Detalhe. Mas a angústia dela principal é por conta de um relacionamento rompido que ela teve na faculdade. E esse relacionamento acabou. Por isso ela está angustiada. Mas a graça de Deus, o Senhor quer te libertar hoje dessa frustração, dessa angústia. E o Senhor disse mais. O Senhor disse: é esse curso que eu quero para você. Eu vou te abençoar muito profissionalmente neste curso que você está fazendo. Que cuidado, rapaz, que zelo. Que é a graça de Deus. Se os crentes não se empolgam mais com isso, eu não sei como mais vai empolgar os crentes, não, hein? Um pai que está angustiado. Esse é o mundo mesmo. Um pai angustiado, pois sua filha, uma jovem, saiu de casa. É doído. Não está acontecendo com você, então você não está sentindo nada, mas o pai está sofrendo. A jovem, a filha, saiu de casa. Ele já tentou várias vezes fazer com que ela retorne, mas ela não quer voltar mais. E aí? Vai bater? Vai obrigar? Chamar a polícia? Difícil. Mas o Senhor tem um conselho para esse homem. O Senhor ainda tem um conselho para ele. O Senhor ainda opera. A graça de Deus ainda está presente. Vou te ajudar. Vou te ajudar a tratar deste assunto. Pode me buscar que eu vou te ajudar. Aleluia. E Miguel, meus irmãos, quantos crentes estão crendo aqui nos dons espirituais?
que você não crê mais? Sabe por que você não crê? Lá no fundo você não crê mais, fica até duvidando, porque a fé é uma bijuteria na sua vida. Só isso. Essa foi uma frase que o Senhor revelou aqui durante o louvor, pastor João. Durante o louvor o Senhor revelou isso. A fé para alguns é uma bijuteria, mas a fé para a igreja fiel é uma joia. Vou contar aqui uma experiência aqui agora para a igreja fiel. Aqueles que a fé é uma joia preciosa, não é a fé que você usa só domingo à noite, bijuteria, não. Olha o texto deu na palavra. Eu preguei aqui muito sobre graça de Deus, não foi? Eu posso contar essa experiência aqui para a igreja? Olha o texto me deu. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Isso é muita coincidência, né, pastor? Você acha que é, né? Eu creio que é Deus falando. Coincidência não. Há uns anos atrás, um irmão nos procurou tratar de um assunto. Ele já é uma pessoa casada, filhos, família formada. E o assunto, na conversa ali, o assunto entrou para o lado assim de luto, de morte. Ele tinha perdido a mãe dele há alguns anos. Ele começou a me contar a experiência dele. Falou: pastor, eu era muito apegado à minha mãe. Embora já adulto, casado, muito apegado a ela. Ela era tudo para mim aqui nesta vida. Um amor profundo por ela. Aquele amor de filho, carinho. Ela era uma pessoa sábia, conselheira, tinha uma palavra decidida. E de repente o câncer a tomou. Com 4 meses, ela se foi. Chorava todo dia. Foi muito doído, sofrido demais. Só quem passa por um luto sabe o que é isso. Quem não passou não tem ideia. Meu coração não consolava. Ele é um servo de Deus, servo mesmo. Na época não era pastor, hoje já é pastor. Aí falou assim que um dia ele acordava chorando à noite, a esposa já sabia da situação, tentava consolá-lo. É uma dor, meus irmãos, que só o olho do Espírito Santo pode pensar, pode sarar. Mas ele falou assim: pastor, um dia, no meio da noite, eu tive um sonho. Eu vi a minha mãe. Eu vi a minha mãe lá no local tal. Citou o local. E eu fiz de tudo no sonho para dar um abraço nela. Mas quanto mais eu ia em direção a ela, ela ia se afastando, eu ficava, não entendia aquilo me deixava numa angústia, numa aflição, querendo abraçá-la. E eu me esforcei muito para tentar dar um abraço nela. Eu chamava: mãe, sou eu, mãe. Com muito custo, pastor, como diz o mineiro, com muito custo, eu consegui tocar nela. Ah, pastor, no sonho, quando eu toquei nela, minha mão entrou, porque o corpo dela não era carne e osso, era um corpo glorificado. Então minha mão penetrou, entendeu, pastor João? Não se mostra isso, né? Em terceira dimensão, a minha mão penetrou. Mas pastor, quando a minha mão penetrou, eu sarei, porque eu senti um pouco da alegria que ela estava sentindo, um gozo que ela estava sentindo. Era um gozo inefável. Eu não tenho palavras para descrever a alegria, o gozo que ela estava sentindo. E eu acordei, pastor, acordei chorando. Minha esposa acordou também. O que foi, fulana? Não, contei o sonho para ela, pastor. Deus me sarou, Deus me curou,
Deus me curou. Porque eu sei agora sentir um pouco da alegria e do gozo que a mamãe tem na eternidade. Não dá para descrever. Ele tentando me contar, pastor, não tem palavras para descrever, mas Deus teve misericórdia de mim, me permitiu ter este sonho. Eu tenho muita saudade dela, ele falou, mas a dor foi embora, o consolo veio, Deus me sarou. Meus irmãos, a eternidade está pronta, tudo está pronto. A igreja fiel vai se juntar, vai se unir à canção dos anjos. Mas a igreja fiel já canta aqui hoje. Nossa alma estava cansada um dia, mas Jesus nos achou, a graça de Deus nos tocou, e a alegria da salvação tomou lugar da tristeza na nossa vida.